nele habitam. Fundou-se ele sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Davi, quando ele estava escrevendo esse salmo, foi muito interessante, que Davi estava num momento de portas fechadas. Davi estava num momento de crise. Davi, ele estava pensando em desistir, mas ele sabia que a confiança dele não vinha do homem, vinha de Deus. E quando Davi vai falar que vai entrar no Altíssimo, né, na presença de Deus, aquele que é puro de mão e limpo de coração, entendendo que Deus, ele é um Deus que pega, a pessoa pode ser toda errada, mas Deus, ele transforma essa pessoa num pastor de ovelhas. E o mais interessante aqui, que Davi vai falar: ó portais, se abram, ó portas, se abram. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra, Deus já está mandando liberar. Quem sabe você que está ouvindo essa palavra, Deus já está mandando abrir as portas. Que portas são essas? Essas portas vão ser de acordo com a sua fé, de acordo com a sua oração. Porque não adianta eu orar por cada um de vocês e você também não tiver fé que pode sair daí dentro. E sair transformado pelo poder do Espírito Santo. Então Davi, ele vai falar e vai ser enfático em dizer que o Senhor é dono da terra e de toda a sua plenitude. Ou seja, se o Senhor é dono da terra, ele tem poder sobre tudo. Verdade, Jesus. E o que é uma grade diante do Todo-Poderoso? O que é um coração duro? Um homem que está falando palavras duras diante de um Deus poderoso. Eu estou aqui para apresentar esse Deus que marcou o encontro, que era já para, como eu falei, já era para estar lá dentro, mas Deus mudou. E Ele é fiel e ouve oração. E eu creio que esta palavra, ela vai ser um divisor de água na sua vida, sabe por quê? Quem é este, o Rei da Glória? Porque quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, vai dizer assim: quem tirou a ansiedade? O Rei da Glória. Quem abriu o cárcere? O Rei da Glória. Vocês não vão entender quando as pessoas falar: mas menina, tu mudou? Não parece nem aquela menina que explodia. O que aconteceu? Tá falando, não, eu fui no culto em frente ao presídio, era para entrar, não consegui entrar no momento, e quem mudou minha vida foi o Rei da Glória. Aleluia. Mas eu estou passando dificuldade lá em casa, precisa de uma cesta básica. Deus sabe. Quem é que mandou? O Rei da Glória. Porque o Rei da Glória é o único que conhece você quando ninguém conhece. Você vai ficar com seu esposo, com a sua esposa 50, 40, 30 anos, mas você não vai conhecer por completo. Mas a Bíblia vem dizer que antes de você for formada dentro do ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor já tinha escrito tudo aquilo sobre a sua vida. E quando a gente entendemos o processo, depois de passar um processo, vem a vitória. Por que eu estou falando isso? Porque certa feita os discípulos estavam no meio do mar. No meio do mar, o mar ficou revolto. O mar começou a se levantar e eles pensaram que ia morrer. Sabe o que aconteceu? Jesus chegou sobre as águas para eles entenderem que eles pensaram que ia morrer. Entendemos que nós até pensamos que vamos morrer, nós pensamos até em desistir, nós pensamos que até Jesus está conosco, mas no último momento do segundo tempo ele chega para falar: ei, não se espante, eu estou aqui. E ele acalma a tempestade. Quem sabe você está passando uma dificuldade, é a pior fase da sua vida. Quem sabe você está aqui, está passando uma dificuldade que só, e o meu Deus me enviou aqui, porque eu não queria estar aqui, mas Ele que me enviou para falar com você. Eu estou no meio das tempestades. É nas tempestades que eu tiro a sua melhor ação. É quando você já não tem palavra e as lágrimas começam a descer. Você começa a falar para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, o que vai ser de mim?
Senhor, eu estou começando a fazer certo, eu saí do errado, não estou mais colaborando com o errado, e agora parece que quando eu estou aqui começando a ficar certo, tudo está começando a dar errado. E o meu Deus está falando, é porque no meio da tempestade eu vou ver se você é fiel ou não. É no meio das tempestades que a gente vê quem é amigo. Me prova, Manuel, quando você está precisando de alguém, de um conforto, de um carinho, de uma palavra, quem é que está lá para te ajudar? Ninguém. De 100 amigos para falar tamo junto, tem um que chora com você. O resto é tudo conversa fiada. Tem pessoas que estão aí dentro por causa de amizade. Amizade não, achava que era amizade. Aí o amigo foi fazendo, foi envolvendo, daqui a pouco estava vivendo errado. Para você ver que tem amizades que valem para a vida toda, mas da mesma forma tem amizades que não valem para nada. É um exemplo. Tá vendo essas duas crianças aqui? Meu irmão, quando morreu, deixou elas duas e falou comigo: meu irmão, o dia que eu faltar, se eu não voltar para cá, cuida delas. Então, quem está falando para você aqui é um homem que já perdeu um irmão no crime também. E só sente a dor quem já passou, meu irmão. Eu tive que ver minha mãe na depressão dentro do quarto, querendo se matar, querendo desistir. Eu tive que cuidar dessas duas crianças desde a infância. E eu não sou pai carnal não, meu irmão é o pai, mas eu que crio. Eu tive que passar por um processo doloroso. Tive que perder mãe, tive que perder irmão, minha mãe na depressão. Mas nesse momento de angústia eu comecei a clamar a Deus e falei: Deus, por quê? Porque o Senhor, meu irmão é finado ratinho, quem não sabe. Meu Deus, por quê? O Senhor permitiu e Deus não falava comigo. E eu comecei a culpar Deus. Chegou um dia que Ele falou: senta aí que eu vou falar com você. E Deus falou comigo: qual o seu nome? Eu falei: Manuel Lucas. Ele falou: Lucas está na Bíblia? Eu falei: tá. Com quantos anos ele morreu? Eu falei: 19, Senhor. E que dia? Dia 9. Aí ele falou: vai lá na minha palavra e fala, e vê lá qual que está escrito no livro de Lucas, capítulo 19, verso 9. E está escrito lá: e hoje vem salvação para esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, Jesus, veio recolher aquele que estava perdido. Aleluia. Naquele momento eu entendi que Deus permitiu para não perder ele. Perdeu aqui na terra, mas ganhou lá no céu. E eu estou falando para você aqui, para que você não sinta a dor que eu já senti. Porque eu era pessoa soberba, eu não gostava nem de abraçar meu irmão. Porque ele estava na vida errada, eu já tinha saído. Eu estava na fase de pegar mulheres, daquilo tudo. Aí hoje, sabe o que acontece? Eu procuro ele para dar um abraço e não tem, meu irmão. Sabe o que acontece hoje? Eu não consigo falar assim: tamo junto, irmão, porque meu irmão não está aqui. E naquela época eu tive a oportunidade e virei as costas. E hoje eu sofro, porque eu poderia falar: eu não te amo e não falei. Eu poderia abraçar e não abracei. Sabe o que acontece? Eu abracei quando ele estava no caixão. Então tira esse orgulho no seu coração. Começa a conversar com seus parentes, porque o amanhã só pertence a Deus. Porque hoje você fala: eu não vou, foi ele que foi errado, meu irmão. Que se dane, se ele foi errado, eu quero é perdão, eu quero é liberar perdão. Porque a Bíblia é bem enfática em dizer: quem não perdoa não conhece a Deus. Porque muitas das vezes a gente quer que as pessoas não pedem perdão, mas é tão difícil liberar o perdão e pedir perdão, é ou não é? Porque se eu for falar para vocês que é fácil pedir perdão, eu vou falar: é mentira. Porque eu tenho dificuldade disso e todo dia Deus me trata. Então não queira achar que você sabe de tudo. Não queira achar que você é dona da razão. Porque hoje o seu ente querido está aqui, mas amanhã pode não estar. Essa vida aqui, estamos de passagem. Nós temos que morar no céu, é na Nova Jerusalém. E se a gente não colocar nossa vida no altar, se a gente permanecer no erro, não vai acontecer a vida lá no altar. Pelo contrário, vai descer. Do jeito que tem céu, tem inferno. Muitos falam: vamos para o céu. Espera aí, meu irmão, só vai para o céu quem confessa Jesus. Como assim? Eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Por quê? Porque para subir no céu tem que ter nome no livro da vida. Então o diabo ele faz de tudo para destruir sua família, para colocar inimizade. Tem pessoas que estão aqui que nem conversa mais com o ente querido. Talvez é com o irmão, talvez é até com a própria mãe ou com o esposo. Tá brigado. Meu Deus, tá falando pro coração hoje. Eu quero entrar em cada coração, e se você não perdoar, quem sabe o Senhor, até o próprio Senhor, tira amanhã da terra.
Para você entender, ô gente, não queira passar pelo poder da culpa. O peso da culpa mata. O peso do constrangimento mata. O peso do desprezo mata. Como assim, Manuel? Hoje eu posso estar de mal de fulano, e eu sei que fulano é gente boa, vacilou comigo, mas ele não vacilou a vida toda. E amanhã não estiver aqui, você fala, como que eu vou pedir perdão? Como eu vou falar, ei, vamos tomar uma? Ei, vamos ali para a igreja. Porque Deus não vai te mudar de uma hora para outra, não, é um processo. Se tu falar assim, ô Manuel, mas eu vou esperar largar isso para ir para a igreja, você não vai nunca. Porque todos nós aqui temos um defeito e Deus precisa nos mudar. E talvez você erra em outros lados, mas o erro é o mesmo, não tem pecado maior e menor. Então quem sou eu para dar um sermão em vocês? Um cara que peca pra caramba, um cara que teve que ir na dor para a presença de Deus. Não queira ir pela dor não, irmão. Não queira ir pelo peso da culpa não. Talvez para alguns pode ser até brincadeira o que eu estou falando, mas quando acontecer tu vai lembrar dessa palavra, bem que o pastor avisou. Larga esse orgulho, chega lá na sua casa, abraça, manda aquela mensagem, mesmo com o coração dolorido, sabendo que a pessoa que errou, ei, me perdoe, eu fui errado. Admite a culpa, admite o erro, mesmo não sendo você, porque fazendo isso tem bênçãos que não vêm para a nossa vida por causa que não liberou perdão. Tem felicidades, tem casamentos, porque a mente está lá no ex. É ou não é? Vai mentir? Se você não querer sua autolibertação, você não vai viver nunca o sobrenatural de Deus. Se você não querer o perdão, liberar o perdão e querer viver uma nova história, o que a Bíblia diz? Eis que apaga o teu passado e escreva uma nova história. Sabe por que você não viveu uma nova história? Porque está presa no passado, naquela mão que se levantou contra a sua vida, talvez naquela agressão, talvez naquelas palavras que te machucou, e toda briga você começa a jogar na cara, falando que perdoou, mas quando tem uma briga começa a jogar na cara. Quem joga na cara não perdoou ainda. Então talvez você tenha dificuldade de perdoar. Começa a falar com Deus, Deus me ajuda a perdoar, limpa aqui, Senhor, para me subir aí. Queira ter uma vida em paz, na qual você passa tribulação o dia todo, mas quando você chega na sua casa você consegue dormir. Você consegue deitar a cabeça no seu travesseiro e acordar uma nova pessoa. Porque se você não perdoar, você vai se matar. Como assim, Manuel? Você vai maquinar tanta coisa na sua mente. Você vai desejar tanto mal que vai voltar para você. A pessoa foi errada, mas você deseja tudo mal que volta. Alguns falam é o karma. Eu falei a plantação que plantamos hoje. E se a gente planta um pé de milho com 4 carocinhos, nasce das 3, 4 espigas, significando que eu planto, eu vou colher mais. Então se eu planto perdão, meu irmão, por mais que eu vacile, por mais que você vacile, porque nós somos vários, vão ter, mesmo que para eles não perdoa, Deus entra no coração e faz perdoar. Como assim? Tem mulheres aqui que já foi traída, mas teve que perdoar. É ruim traição ou não é? Dói ou não dói? Dói. Mas quantas vezes nós traímos Deus? Quantas vezes prometemos, Deus, se o Senhor fazer isso, eu vou mudar, e não mudamos. E eu quero falar para você, eu falei 3 coisas aqui: o perdão, a vontade de mudar que não vem de você. A Bíblia diz que Deus dá os sonhos, mas Ele é responsável de realizar o próprio sonho que Ele te dá. A Bíblia diz que não, nessa peleja, nessa batalha, não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. Até aqui você tentou com suas próprias mãos e não conseguiu. Começa a dar lugar para Ele e fala assim: Senhor, a partir de agora é o Senhor. A partir de agora é o Senhor. Aí quando você começar a falar, na próxima visita, você vai conversar sem falar nada, você vai conversar sem julgar. Ele vai falar assim: ó, vida, estou sentindo algo estranho. O pastor aqui liberou uma palavra para mim. Eu acho que saindo daqui eu vou para a igreja. Eu estou tendo uns sonhos que parece que está vindo para me matar. Se eu não ir para a igreja eu vou morrer. Aí começa assim, tu vai falar: não é eu tentei que minha mão, não foi, ele foi. Aí tu vai falar o quê? Quem foi, gente? O Rei da Glória. Aleluia. Que os portais se abriram e a libertação chegou. Que os portais se abriram, o perdão foi liberado.
que os portais se abriram e o sobrenatural aconteceu. Então, perdoe hoje, ame hoje, porque o amanhã só pertence a Deus. E quem quer oração pode vir aqui que eu vou orar pela sua vida, amém? Amém. Você pode bater palma para Jesus aí?